Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Unirachá Talks. Eu sou Fabiola Mello, professora e coordenadora do curso de Pedagogia, e hoje eu tenho a honra de receber 3 pessoas muito importantes no cenário da educação aqui da região, que é a Josenice, a Silvia e a Maria Virgínia. Vou passar a palavra para elas se apresentarem brevemente. Muito obrigada pela presença, meninas. Meu nome é Josenice, atuo no 2º mandato como secretária municipal de educação do município de Itapira, e é um prazer estar aqui. Olá, meu nome é Silvia e eu estou como secretária de educação no município de Ibiá. E muito obrigada pelo convite. Também agradeço o convite. Meu nome é Maria Virgínia da Cunha, sou secretária de educação de Perdizes, do município de Perdizes. Gente, eu digo que sempre o nosso podcast é o melhor, né? Eu estava falando aqui antes de começar, porque falar de educação é sempre muito importante. E eu tenho uma relação assim, muito estreita já com a Josenice há um tempo, né? A Josenice, a gente já fez alguns cursos lá em Itapira, ela está no 2º mandato. Tive a honra e o prazer de conhecer a Silvia em Ibiá nesse começo de ano, uma pessoa que eu me afeiçoei. Portanto, quando a gente pensou no podcast, eu já pensei, Josenice tem que estar, a Silvia, que eu conheci recentemente também, e a Maria Virgínia, que Deus colocou na minha vida, né, que ela entrou em contato comigo, e quando ela veio aqui para a gente conversar sobre educação, eu falei, Maria Virgínia, você também vai fazer parte do primeiro podcast, falando sobre educação. Então, eu queria que a gente conversasse, a gente iniciasse a conversa, dizendo assim, como é que foi assumir, né, mesmo que seja pelo 2º mandato, mas assumir uma pasta tão importante dentro do município, que é a educação. E aí a gente vai conversando aqui juntas. Então, Fabiola, eu já carrego uma trajetória na educação, né? São 30 anos com experiência em todos os segmentos da educação básica. E estou no 2º mandato à frente da secretaria, e é um desafio, mas também é algo muito gratificante, porque lidamos com vida e formamos pessoas, né, para ser cidadãos mais participativos, conscientes, né, protagonistas da sua vida, né, da sua história. Então, é uma soma de várias emoções, né, e o trabalho é árduo, mas vale muito a pena. E para você, hein, Silvia? Você estava conversando aqui com a gente nos bastidores, que você já esteve na secretaria, né? Que você não é de Ibiá. Conta um pouquinho para nós. Eu sou de Ribeirão Preto, né? E me casei e fui morar em Ibiá. E comecei a trajetória lá na educação, em Ibiá. Mas eu já era da educação lá em Ribeirão Preto, né? Eu fiz uma primeira faculdade de Ciências Contábeis, mas eu já tinha feito magistério. E fiz na oportunidade, mas assim, a educação ficava sempre lá na minha cabeça, porque eu fiz magistério e trabalhei um pouco antes de fazer contábeis e trabalhar numa empresa lá. E então, assim, depois voltei a fazer pedagogia, tive uma escola de educação infantil lá em Ribeirão Preto, e quando eu mudei na primeira oportunidade, eu fiz o concurso, né? E já trabalhei também em vários segmentos lá. Né? O meu concurso lá é de especialista em educação. Eu trabalho lá há 22 anos, né? Lá em Ibiá. Eu já fui diretora lá de uma escola, da Maria Bittencourt, uma escola assim do meu coração. E já fui secretária também de 2013 a 2016, né? E agora estou tendo a oportunidade de retornar, né? E como a nossa amiga Josi falou, realmente assim são vários desafios, mas a educação assim ela é contagiante, né? A gente fica naquela vontade, naquela ânsia de fazer assim tudo que a gente pode, até às vezes mais o sonho da gente é até maior do que às vezes, né, é permitido, mas assim nós vamos estar nessa luta e vamos estar juntos e vai dar tudo certo, se Deus quiser. E eu desejo sucesso, né? Muito obrigada. Nesse retorno seu, porque a Josenice a gente já tem notícias que a gestão dela é de sucesso, né, Josenice? Que bom. E a Maria Virgínia, gente, para quem está nos ouvindo e vendo, a Maria Virgínia foi aluna, né? Foi minha aluna aqui no curso de letras. Olha. Então foi um prazer imenso quando a Maria Virgínia me procurou, porque a gente não lembra às vezes do nome, mas a hora que você vê a pessoa, a gente se lembra. E para você, Maria Virgínia, como é que foi assumir a secretaria? É um grande desafio.
Eu sou professora já há muitos anos, 25 anos, faço 26 agora, também por vários segmentos, né, da nossa educação. Fui professora também na rede estadual, na rede particular. E na verdade, a educação, quando a gente começa, a gente não para. A educação, ela faz parte da nossa vida, né? E é um trabalho de doação, é um trabalho de amor, né? E foi isso que aconteceu. Desde quando comecei, passei por várias funções, bibliotecária, também na educação infantil, eventual, por vários cargos. E em 2017, fui convidada para uma vice-direção. Logo depois, em 2021, convidada para assumir a direção da Escola Municipal Lúcio dos Santos, na nossa cidade. E logo depois veio o convite para assumir, então, agora, né, através do prefeito Fernando, a Secretaria de Educação. Na verdade, fui surpreendida pelo convite, mas, assim, de uma grande responsabilidade, porque o trabalho que hoje nós assumimos, no caso, né, da minha cidade querida, Perdizes, o trabalho que eu assumi, ele precisa de ser algo contínuo, uma continuação de tantas e tantas pessoas que já trabalharam para que hoje nós tenhamos a educação que nós temos hoje, né? Sejam os outros secretários de educação que por lá passaram, também marcaram e construíram a sua história, mas aí um grande desafio. É desafiador, na verdade. E, gente, como Araxá também está num patamar de município mais ou menos da mesma imensidão territorial, né? Mas vamos falar de quantidade de escolas. Enquanto vocês estavam aqui falando, me passou pela cabeça, porque todas falaram sobre os desafios. Hoje vocês estão à frente dessa pasta, quantas unidades vocês têm por segmento, educação infantil, anos iniciais, finais? A gente sabe que o ensino médio não é da nossa responsabilidade do município. E se vocês têm EJA, vamos falar um pouquinho disso, né? Para depois a gente entrar na questão de tempo integral, nesses desafios que nos são impostos todos os dias. Sim. Perdizes, hoje nós temos em Perdizes 3 escolas da zona rural, que é uma localizada no povoado da Macega, que se chama Escola Municipal Augusto Antônio, outra localizada no povoado da Antinha, professora Neuma, e outra localizada no município no povoado de Perdizinha, que se chama Escola Municipal Professora Márcia. E todo o transporte, além, né, da escola em si, a nossa responsabilidade na escola em si, nós também temos a responsabilidade do transporte para que nós possamos levar essas crianças em segurança a essas escolas. Nós temos vários CMEIs no nosso município, CMEI Maria Franco, CMEI Lar da Criança Feliz, Geralda Rita, nós temos as nossas escolas municipais, Escola Municipal Olinda Maria da Cunha, que hoje comporta a maior quantidade de alunos nossos, e também a Escola Municipal Lúcio dos Santos, na nossa cidade de Perdizes. Na nossa Escola Municipal Olinda Maria da Cunha, além de atender as nossas crianças, nós temos um curso técnico de agronegócio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, e nós temos também a EJA, a locação da EJA lá na nossa escola. Perdizes cresceu muito. Muito, né? Muito. E também não posso me esquecer, também professor Iris Eurípides, também da nossa educação infantil. Pode não, porque senão os seus professores... Nossa, minha diretora querida Nelly, um abraço, Nelly. Imagina. E lá em Biá, como é que tá, Silvia? Lá em Biá, nós temos 7 escolas urbanas, né? Nós temos 6 escolas rurais, e temos 4 de educação infantil, né? Que nós atendemos lá desde os bebês, né? 6 meses até os 5 anos, né? Nós temos também na EJA, a EJA funciona à noite, na nossa escola lá, Margarida Dias, que também é uma escola que maior comporta os alunos lá de Biá. E nós temos também o Instituto Federal, né? Nós temos o Instituto Federal lá, e assim, que a gente tem bastante, o nosso maior desafio aí a zona rural, né? Que nós temos 6 escolas, quase o mesmo tanto que nós temos das urbanas. Da cidade. Da cidade.
A zona rural é sempre um desafio, né? Desde a questão do transporte, horário. Nós vamos falar um pouquinho até de multisseriação, pensei nisso agora. Inclusive, nós temos 2 escolas da zona rural que os professores moram todos aqui em Araxá. Ah, é verdade. Né? Eles trabalham lá e isso, tem que é o Santa Terezinha, Ananias. É isso, né? Que vários também são professores de vocês. E Ananias Ferreira, né? Então, assim, essas escolas, os professores moram aqui, então, assim, é uma distância bem grande lá, né? Então, os professores vêm aqui, que é bem mais fácil para eles poderem irem para dar aula. É verdade. Perante as 2, né, cidades aí vizinhas, nós somos a menor rede, né? Eu tenho apenas uma escola rural, onde que eu atendo da educação infantil ao 9º ano. Hoje essa escola se encontra em salas multisseriadas. E na área urbana eu tenho a creche, né, que eu atendo de 4 meses a 3. Eu tenho o CEMEI, que é a pré-escola, que atende de 4 a 5 anos. A escola Alvina Alves, que atende de 1º ao 5º. E a escola Paola Carolina de Mello, que é o Fundamental 2. Na rede é em torno de 1.100, 1.160 por aí, né, alunos hoje. Eu falo que não é um número exato, porque nós estamos vivendo isso constantemente. Né? É a questão da rotatividade, né? Essa população bem transitória, né? Sim, das nossas unidades, fruto do processo do agro, né? Sim. E isso muda de uma semana para outra, está mudando. Avançamos muito, acho que um grande salto para Tapira, que a gente conseguiu instituir o ano passado em projeto piloto, a sala do AIE, que a gente não tinha, com um grande avanço para as crianças da educação inclusiva. E este ano, já para possivelmente iniciar agora em junho, o centro de atendimento especializado. Que delícia. E, Fabíola, eu esqueci de comentar, porque você falou assim, vocês não têm nós temos anos finais, mas não temos ensino médio. E tem 2 escolas rurais que nós temos o ensino médio. Sim. Né? De responsabilidade do município. Do município. Por quê? Porque fica mais viável nós temos nessas escolas do que trazê-los para estudar na cidade. Aí vocês levam os professores? Isso, leva os professores, né? Que é a escola Pedro Alves de Paiva, que fica na Argenita, e a Tatão Anacleto, que fica em Tobati. Mas isso é interessante, porque o que a lei fala é isso, né? É um acordo entre os entes federativos. Exatamente. Então, o município de Biá já está à frente, né? Então, a gente atende porque fica mais viável, né? Para o município, nós termos lá o ensino médio. Que bom. Isso pelo projeto Mãos Dadas em Perdizes, houve municipalização tanto na Antinha quanto Perdizinha, que são os nossos povoados, né? As nossas comunidades rurais, mas lá ainda continuam a a escola estadual, Josefa Margarida, então, e também têm ainda a escola estadual. Escola estadual, sim, inclusive nós coabitamos o mesmo espaço. E a escola estadual Horácio Afonso, na Perdizinha, né? Então, quer dizer, do 6º ao 9º é oferecido mais pela rede estadual também no povoado. Mas é por causa da distância. Na comunidade. Sabe, a nossa distância que fica inviável. Porque nós temos tanto os anos finais do fundamental, nas 4 zonas rural, e em 4, 2 não, né, que são essas de Araxá, que só educação infantil e do 1º ao 5º, e o ensino médio por causa da distância. Porque nós temos também 2 escolas estaduais lá, porém não fica viável nós trazermos os alunos. Seria mais ou menos assim, se o Estado abarcasse essa escola, o município teria que dar o transporte, né? Para trazer esses meninos para a cidade. Então o município preferiu pegar. Isso, mas nós temos também transporte de outra região que é menos, da região ali do Quilombo, que a gente traz para levar para a escola estadual. Interessante, né? A Maria Virgínia entrou num assunto interessante, que foi a municipalização, né? O projeto Mãos Dadas. Então, lá 2 escolas ainda continuam do Estado. Sim, na verdade, não. São nossas, do município, né? Do 1º ao 5º município, mas do 6º ao 9º continuam o Estado ainda. Então, não há em Perdizes, 1º ao 5º, do Estado. Não. Somente nosso município, de nossa responsabilidade. Não, Ibiá também não tem.
né? Fez a municipalização. Isso, fez. A única escola que nós tínhamos lá que atendia, né, os anos iniciais é a Escola Leir Bicalho, né, que hoje é do município. Então, nós também não temos escolas dos anos iniciais, que é do Estado. Tapira também? Tapira, desde 98, já tinha acontecido a municipalização. Quando houve a primeira discussão, Isso, né, a Tapira já fez, Araxá demorou mais um pouquinho. Interessante, né? Foi colocado aqui na fala de vocês uma coisa muito interessante que a Joselice falou, que me chamou a atenção, pela quantidade de escolas, né? Uma rural, uma creche, um CMEI, 2 escolas, né? Com 160 alunos. E eu fico pensando, isso em outras conversas você já havia manifestado, Joselice, que aí você se sente muito solitária, né? Fica muito sozinho ali. Isso acontece com toda gente? A Joselice pode comentar sobre isso. Eu sou muito de pedir ajuda, né? E eu, sim, tenho uma boa relação mais próximo, que é referência pra gente, é Araxá, né? Tenho um bom relacionamento com a Zuma, com a Fabiola. Então, a gente sempre tá trocando figurinha. E este ano eu tô achando diferente até mesmo entre os outros municípios. Né, a possibilidade, igual eu já conheci a Silva, a gente troca muita figurinha, tem a Marilda de Sacramento, né? Então, assim, essa necessidade de ter esse contato, essa troca de ideias, dentro de uma vivência de uma rede pequena de ensino, de uma cidade pequena, ela é muito importante, né? Porque muitas às vezes você sente que você está ali sozinha. E aí, eu tô fazendo certo? É por aí? Né? O caminho é esse? Então, essa possibilidade de compartilhar, né, as experiências é muito bom. Muito bom. Isso. E você sente isso também, Silvia? Você pede socorro? Porque aqui a gente pede, né? Não, eu me sinto também, né, sozinha, porém, assim, eu tô pedindo muito socorro, né? Já pedi para a Fabiola, também para Josenice, assim, foi assim, até ela me ajudou muito no começo em relação ao transporte, né? Porque quando nós estávamos conversando ali antes de começarmos aqui, a escola Santa Terezinha é separada por uma rua de Tapira. Eu até brinquei com ela, falei assim, você não quer que eu faça uma curva? Eu te dou essa escola para você. Tô brincando, é uma escola também do coração, é uma escola, assim, bem tranquila, sabe? Assim, uma escola pequena, porém, assim, muito gratificante também, né? Mas eu sinto esse desafio, mas assim, eu peço socorro, sim, né? Quando eu fui secretária da outra vez, de 2013 a 2016, eu tinha também contato com algumas secretárias, né? Para que a gente possa dividir esse anseio, né? Igual você falou, estamos no caminho certo, o que às vezes pode do seu município uma experiência ser boa para o meu, ou o meu ser boa para você, ou às vezes até uma experiência negativa, né? Que a gente pode trocar ideia e falar assim, não, ó, Silvia, não faz isso porque não deu certo. Então, às vezes, a gente pode pensar melhor em realizar ou não, né? E você, Maria? Bom, até mesmo pelo desafio, né, de estar começando agora, eu busco, sim, inclusive lá na nossa superintendência, né, com a própria Letícia, que é a nossa superintendente lá, até mesmo se tratando de transporte escolar, nós já fizemos, e a nossa equipe do setor de transporte, várias visitas a Araguari, nós visitamos Patrocínio, fomos recebidos aqui carinhosamente pela Zuma também, mas aí o nosso assunto não é somente o transporte, né? Porque ele não se limita a apenas isso, nós trocamos figurinhas e é interessante para perceber, opa, peraí, isso também acontece lá. Opa, isso vai dar certo, não vai dar certo lá. E, inclusive, especificamente do transporte, nós fizemos essas visitas e agora nós estamos organizando para que tudo aquilo que foi captado nas cidades seja adequado ao nosso município, à nossa realidade, né? Vai dar certo lá em Ibiá, mas pode ser que em Perdizes não. Mas aquela ideia que Ibiá tem, ela pode ser modificada, ela pode ser transformada e adequada ao nosso município, né? E graças a Deus, nós fomos muito bem acolhidos em todos os lugares, em todos os nossos pedidos, em todas as nossas visitas, isso daí, graças a Deus. Eu estou achando assim, muito interessante, eu falo assim que educação
eu entendo como assim um trabalho à parte. Assim, nós trabalhamos, claro, né? Nós temos muitos desafios, mas é muito gostoso também a educação, né? Então é um prazer a gente conhecer. Então todo lugar que a gente procura essa ajuda, procura esse apoio, a gente está conseguindo. E eu estou tendo muito apoio também da Letícia, né? Que nós duas fazemos parte da Superintendência de Patrocínio. Então, assim, isso é muito bom, né? Quando eu precisei da Josenice, eu fiquei assim, falei, nossa, a senhora pediu uma coisa dessa logo no começo, e ela me atendeu prontamente, né? Que nós estávamos com problema de transporte, ali bem na divisa, então assim, deu tudo certo. Então isso, assim, acalma muito o coração da gente, né? E foi interessante, né, como que as três que já conheciam de alguma forma, né, puderam estar presentes. Então eu fico extremamente, assim, feliz em ter podido reunir com vocês, né, aqui nesse momento. E uma coisa interessante que vocês falaram, né, me parece pela fala, que vocês são secretárias atuantes, não secretárias de gabinete. É isso mesmo? O seu gabinete está sempre aberto para receber. Como é que é essa relação de vocês com os professores? Conta um pouquinho para a gente. Sim, claro, até mesmo pelo fluxo lá e como nós chegamos, né, já com a transição de governo, e nós chegamos também logo após as inscrições do processo seletivo, né, para as nossas contratações. Então, assim, tudo se voltou para a secretaria, né? A secretaria em si é a parte administrativa. E desde o dia 2 de janeiro que eu estou lá recebendo, sim, todos aqueles que precisam, né, de falar conosco, indo até as escolas, ainda não da maneira que eu gostaria, né, mas sempre que possível, ir recebendo famílias, recebendo toda a população que lá precisar estar e precisar que alguma coisa seja feita, com observações também, com sugestões, organizando, né, porque também foi um grande desafio montar a nossa equipe multidisciplinar, montar as nossas equipes nas escolas, as equipes gestoras nas escolas, né? Então, assim, esses desafios aconteceram, né? E, claro, acontecem ainda, nós temos vários, mas a Secretaria de Educação, ela está aberta para toda a população, para toda a comunidade. Ótimo, sim, sim. Com certeza. Lá em Biá também, nós usamos também o mesmo método, né? Lá a secretaria também está sempre aberta, pais, professores, até pessoas que têm dúvida de alguma coisa em relação à matrícula, às vezes até outros assuntos, cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo, mas assim, são coisas que, claro que tem algumas pessoas que ligam lá e pedem para marcar o horário, né? Mas assim, chegou, a gente atende. Né? Óbvio que se às vezes a gente está em uma reunião, às vezes, né, em algum curso online, alguma coisa, a gente pede para esperar ou voltar depois, mas assim, sempre atende. Telefone também, né, porque... Cidade pequena a gente conversa, isso, não é? Aí lá tem, gente, aqui tem. Sim. Não é lugar Isso acontece muito comigo, porque eu saí da escola para a secretaria. Exatamente. Então, hoje eu trabalho com as minhas companheiras de trabalho, né? Hoje eu trabalho e lido, né, e converso com aquelas pessoas que eu já trabalhei um dia, que me conhecem, ou que eu conheço assim mesmo também. Da sua casa, sim, as comadres. As comadres. Então, assim, até mesmo as famílias me conhecem, né? E eu também conheço, fiquei 3 anos na direção da Escola Municipal Lúcio dos Santos, a gente já conhece já as famílias, muitas das famílias, é o que você está dizendo, a cidade é pequena, né? Então a gente conhece ainda algumas famílias, né? E foi o meu caso também, sabe, Maria Virgínia? Porque no começo, quando eu entrei no município, né, nós éramos em poucos especialistas e nós então visitávamos todas as escolas urbanas. Nós visitávamos as escolas urbanas e a cada 15 dias, né, nós íamos todas para a zona rural. Então a gente vinha para o Santa Terezinha, para o Ananis, que são escolas mais distantes, né, e toda a zona rural. Então eu, assim, posso falar que eu já trabalhei em todas as escolas do município, né, urbanas e rurais. Então é a mesma situação que vocês, são as minhas colegas, né, que estão trabalhando junto.
né? E eu falo sempre para elas, falo assim, olha, aqui nós somos uma equipe, né? Eu não sou ninguém sem vocês e vocês precisam, às vezes, de mim para qualquer coisa. Então, nós somos uma equipe, todos, né? E tanto que no começo do ano a gente faz questão de chamar para aquele pra abertura do ano letivo, né? Que nós tivemos o prazer de receber, né, Fabiola, ótimo. Esse ano para fazer voltar, Não, com certeza, será convidada. Então, assim, a gente faz questão de chamar todos, sabe? Instrutores de educação infantil, serviçais, as secretárias, os professores, diretores, toda a equipe educadora. Porque isso é importante para todos. Com certeza, né? claro. Porque cada um é importante lá na escola, né? O que seríamos de nós sem a servente que faz a comida, né? Entendi. E a que limpa. A que limpa. E a secretária que toda hora está lá nos atendendo. Que a família tem é com a secretária. Exatamente. Né? Chegou à escola, é Porta de entrada, né? Então, nós somos uma grande equipe. Então, claro que lá está sempre de portas abertas, né? Eu vejo essa questão, acho que por um amadurecimento, acho que de entrar no segundo mandato, né, na gestão. A gente precisa muito desconstruir e reconstruir. Sim. A gestão dentro de uma vivência democrática, participativa, e que isso seja tratado como todos estamos no mesmo barco. Nosso objetivo é o mesmo. Isso. E todos que vêm trabalhar na educação, ele precisa sentir isso, ele precisa incorporar isso. Então, desde o princípio, a gente tem essa concepção, né, de trabalhar essas equipes, de formar uma rede. Não é escolas fragmentadas, não é a secretaria isolada, né, das escolas. É um trabalho que ele precisa ser diário, porque vai muito da percepção pessoal e profissional de cada um para lidar com esse contexto. Mas eu falo que é um trabalho que eu busco a cada dia ser mais assertivo, né? É lógico que tem momentos que você precisa se posicionar, né? Você precisa, de repente, mostrar que aquele não seja o caminho que seria viável dentro do nosso propósito, mas a relação ela é construída, né, de uma forma saudável. Eu também atendo todos, faço questão de me manter na secretaria. Busquei, a partir desse ano, descentralizar um pouco mais o papel da secretária de educação, com todos os outros segmentos que trabalham formando essa equipe gestora, para que o trabalho flua de uma forma mais tranquila, mais leve e mais saudável dentro das unidades escolares. Uma relação muito boa com a comunidade no todo. Os nossos alunos são espetaculares, a gente não tem problema nenhum de disciplina que merece ser considerado. Então, a gente busca sempre esses convívios, né, sociais, institucionais, para fortalecer esse trabalho que a gente preza tanto, né, na qualidade da educação. E vocês também têm que se preservar um pouco, né, gente? Porque eu fico pensando assim, se a gente fica imbuída do profissional 24 horas, em nenhum momento vocês se colocam como a Josenice Pessoa, Silvia, Virgínia, há um adoecimento e não consegue liderar uma equipe, né? Sim. Vocês têm esses momentos de lazer, que vocês se descem nessa função? É tenso, né? A gente falar disso é um pouco delicado, né? Porque no momento que você assume uma pasta de grande importância, com peso muito grande, seja ele dentro do aspecto educacional mesmo, ou até mesmo social, porque se a gente for pensar, a gente trabalha com a comunidade total, né? E aquilo ali todos os dias, né? Sim. É muito intenso. Então, assim, a gente precisa buscar. Eu hoje falo que eu não consigo. Eu ainda não consigo ter uma qualidade de vida, porque o trabalho, às vezes, pesa. Né? Quando nós começamos o nosso trabalho, lá no dia 2 de janeiro, nós tivemos uma reunião de secretários, inclusive na nossa sede, né, da Secretaria de Educação, e um dos secretários, o Evandro, ele definiu o nosso trabalho com uma palavra que, a princípio, eu achei ela tão forte, mas é verdade. Nosso trabalho é renúncia.
Esse Evandro é Super, super. Um abraço, Evandro. Sim. É renúncia. Nós renunciamos o nosso tempo, nós renunciamos os nossos momentos de lazer, nós renunciamos as nossas viagens em família, porque nós temos aquele compromisso, nós renunciamos o nosso horário, até mesmo enquanto mãe que sou, porque ontem eu estava lá estudando. Minha filha hoje tem uma avaliação de matemática. Eu e a Giovana. Giovana, um beijo. Nós estávamos lá estudando, mas no momento em que eu estava com ela, o telefone não parava. Então, essa questão de conciliar, como você mesma disse, é difícil, né? Porque nós estamos ali, acredito que nós três, você também no seu trabalho, nós estamos ali por inteiro. Nós não estamos ali simplesmente porque eu vou assumir a pasta, eu vou assinar aqueles papéis, isso vai acontecer pelo que eu estou percebendo aqui na nossa conversa, nós não temos esse perfil, né? Ah, não, a secretaria está trancada agora e não vou trabalhar. Não, não é isso. Então, é realmente essa palavra, é renúncia. Nós renunciamos, sim, inclusive no nosso momento de lazer, o nosso exercício físico, né? Eu tenho certeza que aqui há uma renúncia entre nós, aqui há uma renúncia desse tempo. E é isso que acontece. Claro, nós temos também as colheitas do nosso trabalho, com certeza nós temos, né? E eu acho que a maior é deitar à noite com a nossa cabeça no travesseiro. Fiz o melhor que eu pude. É o que o Cortella fala, né? Eu fiz o melhor com aquilo que eu pude. Né? Então, é essa nossa, pelo menos o meu posicionamento, a minha visão. Mas eu penso que ela é compartilhada por todos, né? Seja em qualquer, vocês estando à frente da secretaria, o professor, né? Que é o gestor de sim. Aquele profissional que preza pela qualidade do trabalho, quer fazer bem feito, ele sabe que algumas renúncias terão que acontecer. E o nosso trabalho também, né? É doação. Inclusive do nosso tempo, é doação, nós estamos ali por inteiro, seja o professor na sala, seja o professor em planejamento em casa, ele também tem os momentos de renúncia dele, não somente o professor, mas o profissional da educação que realmente faz a educação com total responsabilidade que precisa ser feita. Isso mesmo, gente, eu fico ouvindo aqui e pensando, né, para que isso tudo aconteça, para que vocês consigam desenvolver um trabalho frente a uma pasta dessa, é preciso que tenha também uma equipe tão comprometida quanto vocês, porque a gente sozinha, né, não consegue nada. Quando vocês chegaram, com exceção da Josenice, que já está no segundo mandato, como é que foi formar essa equipe? Vocês tiveram essa autonomia para montar, né? Algum professor foi convidado para assumir? Como é que foi feito isso? No que eu cheguei já à secretaria, nós temos a nossa equipe de supervisão lá, que são 3, assim, competentíssimas. Inclusive, quero até mandar um abraço para elas. Renata, Ana Maria e Cibele, que fazem parte da nossa equipe. Tá vendo? Aí, tá vendo? Então, elas já fazem parte, né, da nossa equipe de supervisão. Então, também, né, com o aconselhamento delas, não a nossa equipe gestora, também a equipe gestora, mas nós tivemos toda uma organização, um apoio, claro, e sabendo como a cidade é pequena e nós já trabalhamos com várias, né, que estão ali, nós já sabíamos, e eu já imaginava mais ou menos as características de cada uma e o perfil de cada uma para integrar esse quebra-cabeça que a princípio é um grande desafio também, né? E logo foi passado, nós tivemos também um processo de certificação dos diretores, que valeu bastante, sim, que valeu bastante. Muitas... Os seus diretores são todos certificados? 2 não, as outras sim, os demais sim. Nós vamos falar para ver como que BI e Itapira estão. Né? Isso. 2 não foram mesmo porque não houve outros, né? Não houveram outros e houve somente um, mas houve também lá em todo o processo uma desclassificação e aconteceu isso. 2 não são certificadas, os outros sim, porque nós temos o diretor Celso também certificado. Então, assim, foi questão de perfil, foi trocando ideias, sabe? Foi conversando, foi organizando ali, seja a direção com a vice-direção, a equipe de coordenação também, de extrema importância. Hoje, inclusive, nesse momento, a nossa equipe de coordenação do Fundamental está reunida
reunida na secretaria para formação, para troca de ideias. Esses encontros acontecem, seja a coordenação do ensino fundamental, seja a coordenação também da educação infantil, tem os seus encontros semanais na secretaria para troca de ideias, para troca de informações, capacitações também que acontecem. Então, tudo isso foi organizado dessa maneira. Que bom, né, gente? Porque se há uma organização, um desejo, uma vontade, o trabalho Sim. com maior facilidade. Vocês também, gente? Para mim também, né? Assim, foi um desafio também no começo. Uma por causa da troca, né? De gestão, e também porque no final do ano nós tínhamos muitos profissionais da educação, né? Principalmente instrutores de educação infantil, que eram todos por processo seletivo, né? E eles foram dispensados no final do ano passado. Então, nós tivemos, assim, que correr contra o tempo, que nós tivemos que fazer um processo seletivo. Exatamente, simplificado, né? Com uma urgência. Nós tínhamos também professores, também falta de professores, né? Que também não estavam no quadro efetivo. Serventes de escola também. E nós estávamos também, então foi, assim, um desafio e foi também, assim, uma grande assim, decisão que a gente tinha que tomar, né? Mas o nosso processo dos diretores, da coordenação pedagógica, eu troquei muita ideia com o prefeito, né? Com os secretários também, e nós chegamos num acordo e as nossas diretoras foram indicação, né? Sim. Então nós conversamos entre eu, o prefeito, a secretária de gestão, e nós fomos vendo o perfil de cada pessoa, o perfil da pessoa e também com o perfil daquela escola ou creche, né? Porque nós víamos às vezes algumas pessoas que tinham perfil para ser diretora, por exemplo, de uma creche, porém não de uma escola, com anos finais, por exemplo, como eu falei para vocês, que nós temos ensino médio também, né? Então, assim, graças a Deus, assim, todas estão indo assim muito bem, né? Então, assim, estão fazendo um trabalho muito bom na frente da direção, né? Nós temos também as especialistas também em educação, que são, assim, um braço direito, né? Das diretoras, também, assim, muito comprometidas. Então, assim, isso eu acho que ajuda muito, né? Sim. Nós também temos a coordenação da educação infantil, né? Que é a professora Érica. Nós temos uma coordenação de uns novos projetos, não sei se a gente vai conversar do que a gente implantou. Sim, vamos. Então, nós temos as coordenadoras também dos anos iniciais, né, que é a Elizabeth Alcresba, dos anos finais e ensino médio, que é a Patrícia e o Ranierson, né, que vai ficar pela parte pedagógica mesmo, e também fazem reuniões com as especialistas, troca de ideias, com diretores também, né. E porque o nosso público lá de professores é muito grande, só nós conseguimos nos encontrar só se for na Câmara mesmo, com todos, né? Mas então fazendo, assim, essas coordenações separadas. E a coordenadora geral, que é a Cadídia, né? Que é a coordenadora pedagógica geral do município. Então, em Tapira, a gente teve o privilégio, né, de poder reestruturar um trabalho que a gente já tinha dado início na gestão anterior, junto com a prefeita Maura. E a gente teve toda a cautela de redimensionar, principalmente por causa dos perfis. Uma das maiores preocupações nossas é na alfabetização. Sim. Então, a gente cuidadosamente apostou numa formação de uma equipe, né, baseando nessa questão que eu coloquei dos professores alfabetizadores, com o intuito de permanecer com esses profissionais pelos 4 anos, né, se tudo der certo, porque tem, né, os fatores que não dependem só da gente, mas a gente teve essa possibilidade de sentar, trocar bastante ideia com relação a isso. Outros são de carreiras, né, áreas afins, então não muda muito. Nós não temos processo seletivo para a questão, são contratos diretos, né, baseado no tempo de serviço. Praticamente a gente absorve os docentes do município, né, alguns até com mais de um cargo na rede, para suprir toda a necessidade.
E temos uma grande dificuldade com a parte de lideranças, principalmente na parte pedagógica, né? Ainda falo muito isso, que a gente está precisando investir na formação de lideranças. A parte de coordenação pedagógica, eu acredito que é o carro-chefe da educação, sim, ela precisa a gente apostar mais, encontrar mais perfis e dar condições que essas pessoas assumam, né? Não deixar eles sozinhos, mas dar condições que eles estejam no processo. Diretores, a gente também passou pelo processo de certificação, mas o ponto inicial é a indicação, né? E eles passam pelo processo de certificação. Da gestão passada que estava, permaneceu 2 comigo. Então, vou abrir um novo processo agora de certificação para os demais que assumiram. Tem uma empresa que faz essa certificação. Isso, tem todo o processo. A parte da Secretaria de Educação, eu tenho essa questão dessa defasagem da qualificação profissional, né? Principalmente na área pedagógica. Para esses cargos, eu conto com uma coordenadora só, geral, dentro da secretaria. Tanto é que eu já pedi socorro, né, Fábio? Nós vamos socorrer. Se não socorrer como secretaria, nós vamos socorrer como Uniaraxá. E a gente já pediu porque a gente vê que a gente precisa avançar nessa questão, né, de levar pessoas, sim, para somar na equipe da rede municipal, para que a gente consiga avançar mais. Tô achando que eu vou me candidatar, sabe, Joselice? Então vamos lá. Sabe que é muito bem-vinda. Mas assim, a gente consegue, né? Pesa um pouco mais para mim, né? Como eu tenho a experiência de todos os segmentos na parte que eu já atuei como coordenadora, já atuei como diretora, né? Sem contar todos os anos de sala de aula, eu caminho muito junto com elas nesse sentido. Mas a gente precisa de fortalecer. Porque o trabalho de vocês à frente da secretaria, ele é muito amplo, isso, né? Muito e vocês têm que entregar para uma coordenadora pedagógica e acreditar que aquilo vai sim. Eu estou aqui pensando, enquanto vocês falam, né, uma palavra recorrente em todos os discursos, em todas as falas, dos desafios, né? A gente sabe que essa palavra, ela tem um peso muito grande na educação. Mas eu sempre digo assim, que todo desafio traz muitas oportunidades. Não é? Não há nenhum desafio que não traga oportunidade. Aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho assim. Você entrou, Maria Virgínia, a Silvia, a Joselice certamente ficou, porque eu tenho certeza que o trabalho estava muito redondinho, né? Para ficar 8 anos, porque não é fácil, né? Ficar... Os cabelinhos brancos estão. Que a gente vai ganhando. E alguma coisa nova que vocês implementaram nessa gestão, Silvia com a chegada dela, Maria Virgínia e você, né? E aí a gente pode ir conversando, a gente pode ir copiando, né? Uma da outra. Lá no município de Biá, uma coisa que assim me preocupava muito, né? Me preocupa ainda e sei que, imagino que é de todas vocês, em relação à parte da inclusão. Eu até coloquei aqui, gente, enquanto vocês estão falando, mas eu estou achando, Joselice, Silvia e Maria Virgínia, que a gente vai ter que fazer um outro podcast. Eu estou achando também. Não vai ser possível a gente falar tantos de assuntos. tudo que eu pensei do AE, do vai tempo puxando, integral, né? de um plano de carreira, de um processo seletivo. Então, a gente já deixar mais ou menos agendado, né? Para a gente falar só dessas coisas. Com certeza. Queria falar de práticas exitosas, mas estou achando que não vai dar, não. Então, essa é uma preocupação minha, né? Como educadora, como cidadã. E um programa que nós lançamos agora, que nós estamos começando pequeno, né? Mas eu espero, com toda a fé em Deus, que nós vamos conseguir ampliá-lo. Com o PPI, que é o Projeto de Práticas Inclusivas, né? E nós fizemos até a abertura desse programa lá na Câmara, né? Eu tenho 3 pessoas que por enquanto estão, um grupo pequeno, né? Mas que estão fazendo um excelente trabalho, né? Que é a 2 psicopedagogas, né? Que estão à frente desse programa, psicólogo e educador físico, por enquanto. E, assim, nós temos lá uma associação de pais de autistas, né?
e que, sim, nós estamos trabalhando em parceria, né? Então, assim, esse projeto foi um projeto novo no município, nós não tínhamos um específico para isso e nós estamos começando um trabalho, né, para que nós possamos, assim, que nós podemos ampliar esse trabalho para atender todas as necessidades da criança, porque nós sabemos que essas crianças necessitam de terapia, de acompanhamento e que muitas famílias, infelizmente, não podem arcar com esses custos. E né? é um número cada vez mais crescente. Exatamente. Sim, que outro desafio, né? que outro desafio também, né? Não sei se vocês têm muito no município, são os professores de apoio, né? Que uma coisa assim que eu conversei com o prefeito, tudo, e que ele falou, não, isso nós temos que atender, que eu não abro mão, é o acompanhante para a criança que necessita, né? Então, assim, nós Inclusive tivemos... é uma coisa já determinada por lei, o direito da criança, né? Determinado por lei. Sim. Mas, assim, a gente sabe que tem muitas escolas, né, que às vezes até é privada, ou municípios que às vezes não atende. O pai tem que brigar, tem que entrar. Então, assim, é uma coisa que nós estamos bem tranquilos, porém, assim, preocupados com o número de instrutoras que nós tivemos que contratar para poder... E lá vocês contratam professores? Não, é instrutora de educação infantil. Não tem que ter magistério? Ela tem que ter magistério. Magistério. No mínimo, magistério. Paga o piso. Isso, no mínimo, o magistério. Né? Então, assim, então são coisas assim que a gente é um desafio, um programa novo que eu tenho assim muita esperança que vai dar certo, vai ser a menina dos meus olhos, né? E um outro programa também, só que assim já existia no município, como a nossa colega aqui, Maria Virgínia, falou, cada um fez a sua história, nós estamos continuando um trabalho, né? Nós somos educadoras e nada de falar, não, só porque ela fez eu não vou fazer. Sim, então nós queremos continuar o bom trabalho que foi feito antes, né? Da nossa gestão. E tentar melhorar, né? Então, o outro também que já tinha, nós estamos agora colocando a nossa inovação, do 6º ao 9º ensino médio, coordenador específico para essa área, né? E também do 1º ao 5º, que já tinha, nós também temos. E a coordenação infantil, que antes era só para creche, nós ampliamos para todas as escolas também que têm educação infantil, que tem o pré-1 e o pré-2. Desejo que os seus empreendimentos, seus novos empreendimentos sejam muito frutíferos. Amém. Muito obrigada. Sim. No momento em que eu cheguei na secretaria, uma das coisas assim que... Claro, né, como você mesmo disse, aquilo que sempre teve êxito, né, que eram ações exitosas, nós continuamos, claro. Mas, assim, me incomodava saber que a secretaria tinha uma equipe multidisciplinar, tinha uma equipe técnica, mas ela ficava só na secretaria. No meu ponto de vista, essa equipe ela precisava de estar nas escolas. Então, uma das coisas que logo que cheguei, nós já nos organizamos para isso, que as psicopedagogas estivessem nas escolas e não na secretaria. E eu acho assim que foi um grande passo dado, porque hoje as escolas... Porque o que acontecia? O fluxo, ele não girava com a necessidade, velocidade nem tanto, porque a gente sabe, né, das nossas situações e das nossas particularidades. Mas parece que não girava. Eu sei da capacidade, inclusive elas, né, que permanecem, as psicopedagogas, mas assim, eu vi a necessidade delas nas escolas. Era in loco mesmo, né, para saberem, para verem, para que fizesse já na escola aquilo que às vezes não precisava demorar tanto até chegar à secretaria. E isso aconteceu. Então, assim, graças a Deus, hoje elas estão nas escolas, elas estão atuantes nas escolas, seja da nossa área urbana, como também da rural, e aí já foi um grande passo. Um outro projeto que já está por vir, e aí a gente cai na situação com a vontade, mas a gente tem toda a questão burocrática também, que é o nosso projeto de leitura, que nós vamos fazer um barulho lá em Perdizes em relação a esse projeto. Não, ainda não, calma. Mas assim, já está quase meio caminho andado, porque eu penso o seguinte, eu acredito que o incentivo à leitura, ele tem que acontecer, mas de uma maneira bem feita e materializada.
Não adianta simplesmente, a criança tem que ler, ela tem que saber ler, ela tem que ser ótima leitora, precisamos criar bons leitores, mas aí o que nós estamos fazendo para isso? Né? Então, as escolas têm os seus projetos de leitura, Mas a secretaria vai ter um. Porque é o que eu digo. E a materialização de tudo isso, Fabíola, é o livro. É aquele momento, é aquele incentivo. Bem arraigada, porque você veio de letras. Sim, claro, claro. Trouxe até o meu diploma com muito orgulho aqui. Aluna de letras aqui do Uniaraxá. Então, assim, só que isso precisa ser materializado. Né? A criança, ela precisa ser incentivada, ela precisa de ler. Claro que em casa, sim, também em casa, mas a escola ela tem que fazer o seu papel principal, né? E a secretaria ela vai dar todo esse amparo, ela vai passar e ela vai promover esse projeto que já está por vir aí. Olha, então os professores aí de Perdizes fiquem de olho esperando que tá vindo um projeto. Sim, tá vindo, se Deus quiser, sim. E eu com certeza quero estar lá. Se Deus quiser, bom, será muito bem-vinda. E nos demais, né, as pequenas ações que a gente acha, não digo pequenas, mas assim, certas situações que a gente coloca ou que a gente modifica, que não é um projeto, mas modifica certas situações, né? Então, assim, um módulo que até então, de uma escola rural, que às vezes não acontecia como deveria, que era feito na cidade, não, esse módulo 2, ele tem que ser feito lá na escola. Então, assim, a secretaria proporciona toda essa condição para que os professores fiquem na escola, no seu período de módulo ali, organiza tudo, porque ali é o momento de troca, é o momento deles mesmos avaliarem o trabalho colocado ali, com a equipe gestora. Então, são situações que houveram modificações ali, né? Isso é importante, sim. Também espero e desejo, né, que todas as suas ações Amém. Sejam abençoadas. Amém. Amém. Posso pegar um gancho na conversa antes da nossa colega Jacenice falar? Nós temos também um projeto que já existia, porém nós estamos assim, ampliando ele, que hoje se chama Projeto Girassol, né, que é o reforço escolar. Porque, como você falou da leitura, esse projeto é o trabalhar diferenciado com a criança, né? O trabalhar o diferenciado, o lúdico, muita leitura, né? Com o objetivo de sanar aquelas dificuldades, aquelas fragilidades que eles não estão conseguindo sanar dentro da sala de aula, né? Que às vezes o professor faz um bom trabalho, porém aquela criança tem muita dificuldade, com uma defasagem, alguma coisa, e não alcança o resultado, né? Nós já tínhamos esse projeto lá em Ibiá, né? Mas eram poucos recuperadores. E nós estamos quase colocando esse professor recuperador, que a gente chama de professor de reforço, né? Nós estamos colocando em todas as escolas. E antes, às vezes, tinha também um professor de reforço num período só. Só que o objetivo primeiro foi de trazer as crianças que estudam de manhã para tarde. Só que aí tem os pais que trabalham, os pais que não podem trazer. Então, nós estamos tirando 50 minutos de alguma aula até que ele consiga se organizar para poder acompanhar a turma, né? Então, em todas as escolas, tanto no período da manhã como no período da tarde. Então, isso eu acho um grande avanço também, porque lá tem a leitura com coisas lúdicas, né? Então, que a gente possa... A Ibiá também com novidades. Olha, professor, né? Uma rede de apoio para que o seu trabalho seja bem feito. Que já tinha, porém, nós estamos ampliando. Em Tapira, a gente registra desde o ano passado um avanço muito grande que a gente deu através do projeto de educação financeira empreendedora. Hoje é destaque, né? A gente deu início com o 6º ao 9º e hoje toda a rede já faz parte. A creche, que até então não participava esse ano, por livre vontade da equipe da creche, já manifestou. Então, o projeto vai contemplar todas as etapas da educação. E é maravilhoso. Os resultados, as sementinhas plantadas, e quando você vê o aluno lá, 7º, 8º ano, já com a visão de empreendedores, é fantástico. Então, tem toda uma estrutura de módulos, né, que a gente não chama de aula. Joselice, aqui em Araxá,
É com a parceria com o Cicobi? Não. A gente começou a partir da formação do Sebrae, né? Daqueles primeiros encontros do GEP, e foi, né? E aí vocês avançaram. E aí a gente tem um professor que ele ama a educação financeira, que é o professor de matemática, Wander. Então, ele sempre... Ele esteve aqui numa escola de Araxá. Ele veio, isso. Então, partiu dele toda a vontade de fazer diferente, né? E fortalecer esse trabalho dentro da educação financeira. E os resultados são fantásticos. Então, desde os pequenos até os de 15 anos, né? 14, 15 anos, é maravilhoso. E, assim, é um reconhecimento, né, pelo professor Wander. Quero deixar registrado aqui, né, o nosso reconhecimento pelo trabalho que ele realiza, e isso foi multiplicando na rede. Outro que a gente dá ênfase é a questão da leitura, e este ano também com essa, mais ou menos, o seu olhar, que eu ainda falei que precisa ser reestruturado. Ele é o carro-chefe, a leitura é o carro-chefe, né? E aí, a partir disso, a gente colocou nas dimensões que ele precisa contemplar, na sala de aula, na escola e enquanto rede de ensino. Também vamos vir com algumas propostas inovadoras aí enquanto rede para agregar aquilo que as escolas já fazem, né? E realmente desenvolver, que é o gosto, o prazer, que não seja algo mecânico, né? Mas que seja transformador para a criança e o jovem. E este ano também a gente começou um pouco diferente quando a gente faz a sondagem. Sempre me incomodava muito aquelas avaliações escritas e que muitas das vezes eu achava, né, considero até mesmo em reais alguns pontos que precisam ser detectados, né, das defasagens apontadas, para a gente poder replanejar e começar o ano. Então a gente mudou essa forma de sondagem. Os professores realmente abraçaram a ideia que a gente trouxe enquanto rede e foi espetacular. Então foi aquele trabalho de conhecer realmente cada aluno, o que cada um apresentava de potencialidades, as defasagens, pensar no planejamento, pensando o todo, não pensar cada um, não o todo, né? E isso tá trazendo um impacto muito grande na aprendizagem. Espelhando, vamos dizer, em Araxá, que eu sempre acompanho, sempre tenho contato com as meninas, eu vejo que, acredito que vocês também, Tapira conta com profissionais muito competentes, muito responsáveis, né? Os nossos professores. E a gente, sempre vendo as experiências, né, de outros municípios, e Araxá em especial, este ano a gente está implantando o projeto lá, né, de práticas exitosas. Porque eu acho que a gente tem que reconhecer o mérito desses professores, né? E aqueles que destacam, eles precisam do nosso reconhecimento. De repente a gente não consegue reconhecer da forma que eles esperavam, que muitas das vezes é o financeiro, né? Aqui a gente é um pouco, né, José? Mas a gente já conseguiu. Então, eu vejo que a gente precisa reconhecer. O ano passado, quando eu trouxe a ideia que muito me incomodava, dos alunos de educação, né, inclusiva, que a gente sempre propaga, esses alunos estão incluídos, né? Eles não estão. Então, isso é um incômodo muito grande para mim. E o ano passado, a gente teve a possibilidade, junto com a equipe que trabalha comigo diretamente na Secretaria de Educação, a Thalita, a Daniela, os próprios diretores, coordenadores, a gente trouxe a ideia de fomentar, né, partindo do que a gente tinha em mãos, de implantar o EE. E foi um sucesso. Os professores abraçaram a causa de a gente entrar ali no espaço deles e ver a emoção de tanto o aluno de estar sendo acolhidos e quanto o professor do que ele estava conseguindo fazer com esses alunos. E assim, para mim, gente, o ano passado eu me emocionei muitas das vezes com esse trabalho. E esse ano, o maior desafio meu, da prefeita Maura, que é uma educadora,
é a implantação do centro de atendimento especializado. Vão conseguir. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu acho que o seu boa. caso, né, na verdade, é diferente do nosso. Você já esteve, né? Mas, assim, pelo que você conta, eu imagino, assim, que é muito gratificante você falar que hoje você está colhendo frutos de um trabalho que já foi começado e muito bem consolidado, né? Quem nos dera, daqui 3 anos e alguma coisa, nós falarmos, ai, deu certo, graças a Deus. E é por aí. E é por aí. Graças a Deus. Vai dar tudo certo, porque vocês têm a vontade, Isso. a competência, Sim. o conhecimento. E eu gosto sempre de falar assim, eu não gosto de dizer que eu sou professora por amor, mas eu faço com amor. Sim, Também. sim. Há uma diferença. Uma diferença muito grande. E quando a gente faz com amor, as coisas vão dar certo. Às vezes não vai no tempo que eu quero, mas elas vão acontecer. Eu só faço um adendo em relação aos professores do atendimento educacional especializado. Perdizes também já tem, todos eles, ou melhor, todas as crianças, né, que têm a necessidade comprovada através de laudos médicos e toda uma rede também de especialistas, eles são acompanhados, eles trabalham sim com os professores de atendimento educacional especializado. E quando você fala, né, dessa emoção, né, de ver que realmente o trabalho acontece e a inclusão ela está sendo sim concretizada ali, porque ela não pode ser somente utópica, né, ela tem que ser concretizada ali, realmente de emocionar. E quando o professor de atendimento educacional especializado trabalha, recebe, vou dar um exemplo, né? Recebe um TEA suporte 2, suporte 1, e ao final ou no decorrer do ano ele vê ali os pequenos avanços que pra gente é pequeno, mas pra família não é, pra própria criança. Isso já vale. Por que a gente vai ter que marcar outra? Eu também acho. Eu já estou convidando quem está assistindo. Também acho. Meninas, eu tenho o contato delas, para a gente falar especificamente do AEE, para falar de formação de professora, a gente não conseguiu falar de formação, a gente não conseguiu falar ainda sobre essa eleição de diretora. Vai ter jeito não, vocês não vão escapar. Né? Assunto tem muito. Assunto tem muito, pra muito. gente assim, finalizar, Já? eu gostaria olha, que vocês deixassem um recado para a equipe de IBA, para a equipe de Itapira, né, de Perdizes, que a gente vai disponibilizar o link para as equipes assistirem. Alguma novidade, algum desejo que vocês querem, né, passar para eles. Então agora é com vocês. Acho que elas não estavam querendo falar, gente. Ai, eu acho que não, Fábio. Eu acho que é muito pelo contrário. São tantos anseios, são tantas expectativas. É um sentimento igual eu já coloquei anteriormente. Ele se embaralha dentro da gente e vai para o externo, né? Mas, assim, deixar registrado a toda a equipe da educação de Itapira, seja os nossos servidores técnicos, administrativos, né, diretores, coordenadores, os nossos monitores, né, todo o pessoal mesmo do transporte, que dá todo o suporte, que são educadores também, nossos queridos professores, que a gente está junto, né? E somos uma rede. Somos uma rede com o mesmo intuito, que é oferecer uma educação de qualidade. Não fugimos dos nossos obstáculos, mas estamos aqui para somar junto, né? E realmente fortalecer, construir e fortificar cada dia essa equipe de educação, né? E temos muito trabalho pela frente, né? Eu sempre falo, eles sabem disso, que a educação ela não pode perder a esperança de ser transformada, né? Então, enquanto há amor, enquanto há expectativa, enquanto há fé, enquanto há motivação, estamos ali. E há muito o que conquistar. E eu sou imensamente grata por contar com essa equipe tão comprometida da educação de Itapira. A minha equipe de BA, né, eu quero agradecer imensamente também pela colaboração em todos os segmentos. E eu também sempre converso com todas que eu converso e com todas que eu atendo, seja nas suas necessidades, seja nos seus problemas, nos seus anseios, e que nós estamos sempre juntos. Nós somos uma equipe e nós somos uma corrente.
que nada pode faltar. Se um elo dessa corrente faltar, nós não conseguimos mais rodar essa engrenagem, né? Então, cada uma de vocês são esse pedacinho, né? Dá um pedacinho pequeno, porém importante, muito importante, tanto para o progresso da educação de Ibiá, como na qualidade, né? Na transformação, naquele objetivo que nós queremos. E todos vocês, assim, eu preciso de todos vocês, os alunos precisam de todos vocês, então nós somos uma equipe que estamos juntos, né? Temos muitos desafios, temos muitas dificuldades, mas nós vamos estar lutando e trabalhando juntos para que a gente possa conseguir uma educação de qualidade e para todos em Ibiá. Muito obrigada a toda a equipe da educação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Fabíola, pelo convite estar aqui, e porque na nossa conversa nós vimos que todas as cidades, todas que nós que estamos, nós estamos trabalhando pela educação e com amor. Com amor. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu sempre digo e reforço todas as vezes na minha fala que o que eu quero para minha filha de 9 anos é o que eu quero para as mais de 3.000 crianças e alunos que são atendidos no nosso município. Porque quando a família entrega para nós o seu bem mais precioso, seja para o motorista que o busca na casa, seja para a porteira que o recebe na porta da escola, nós estamos trabalhando com vida. E nós estamos trabalhando com aquilo que de mais importante o pai e a mãe têm. O pai, a mãe, ou a avó, ou o avô, ou o tio, a tia. Então, sei dessa responsabilidade enquanto secretária, sei dos desafios também que nós temos, uma vez que começo agora o trabalho, é um trabalho ainda curto, por um curto período de tempo, mas a vontade de fazer diferente, fazer cada vez melhor, é o que me move, claro, a cada dia que eu entro na secretaria e agradeço a Deus pelo dia e tenho certeza que naquele dia várias oportunidades elas surgirão, os obstáculos também, mas é através deles que nós crescemos e que nós aprendemos. Deixo claro aqui o meu respeito aos meus mais de 800 funcionários, companheiros de trabalhos que estão ali do meu lado a lado comigo, que seja a cantineira que faz uma comida deliciosa, às vezes mais gostosa do que a da mamãe, mas o meu respeito, o meu reconhecimento, e falo com o coração cheio de orgulho que os profissionais que Perdizes têm, eles fazem a diferença na nossa educação. A história da educação de Perdizes, ela já trilha há um bom tempo vários caminhos e de sucesso. E não vai ser agora que nós vamos perder a nossa qualidade, muito pelo contrário. A nossa responsabilidade de aumentar cada vez mais, uma vez que nós estamos batendo recorde de atendimento de alunos e podem, família, ter certeza que quando o seu filho é recebido, ele é recebido para ser bem tratado, para ser bem cuidado, e é esse o nosso objetivo. Gente, foi muito bom, né? Eu fico ouvindo vocês e pensando, que bom, né, que a equipe de Tapira, de Ibiá, de Perdizes tem vocês à frente. Obrigada. Então, meu respeito, a minha admiração, o meu desejo de que tudo dê certo. Acredito que os prefeitos e a prefeita Maura, que também foi minha aluna, Maura, gosto de contar isso. Acredito que as escolhas foram as melhores e penso que a equipe está muito bem liderada. Não vou deixar vocês sumirem, né? Reuniremos outras vezes. Você viu que nós gostamos de conversar. Você percebeu isso, né? Quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, todas elas, sou tímida, não gosto de falar. Nós estamos aqui conversando há mais de 1 hora. Mesmo? E elas nem viram o tempo passar. Não é porque a mulher fala muito, é porque falar de educação tem muito assunto. E olha que nós pulamos muitos outros tão importantes quanto esses que nós falamos hoje. Mas o nosso desejo é que vocês retornem. Eu vou colocar em nome do reitor, professor Dr. Fabrício, meu Irachá, de portas e coração abertos para vocês, em termos de formação, porque hoje nós não conseguimos entrar nessa questão, a gente sabe da demanda de formação, de pedagogos, né?
a importância do curso de pedagogia para que essa educação de qualidade seja realmente materializada. Então, eu estou colocando à disposição toda a rede de professores aqui do Uniaraxá, eu falo em nome dos meus colegas, ou a própria Secretaria de Educação, para que a gente ainda continue trocando essas ideias, fortalecendo a educação. Então, o meu reconhecimento, a minha admiração, a minha gratidão por vocês terem tirado um tempinho lá, né, da sua cidade para vir aqui conversar conosco. E para vocês de casa que nos assistem, nos ouvem, um abraço, desejo sucesso no trabalho de vocês, professoras, professores, cantineiros, secretários, coordenadores pedagógicos, diretores, e pedir a Deus, né, que na sua infinita sabedoria, que continue iluminando os gestores, para que tudo, né, que essas 3 mulheres de força e peso levem para vocês, que sejam implementados e implantados na medida, né, que isso puder ser feito. E convido vocês para assistirem o próximo Uniaraxá Talks, que será tão bom quanto esse. Mas podem aguardar que, falando sobre educação, retorna com essas 3 e outras secretárias aqui da região para falar um pouquinho o que é fazer educação. Um abraço.